Imagine que por alguns segundos você pudesse sentir o máximo do seu potencial, transformar qualquer coisa, qualquer ideia em realidade. Ter um foco que você jamais imaginou ter e, com isso, alcançar um nível que você jamais imaginou que poderia alcançar. É isso que vai acontecer quando você aprender a focar naquilo que realmente importa. Um simples hábito pode transformar a tua vida completamente. E o hábito de sair do Instagram e sair de algumas redes sociais pode ser aquilo que vai mudar toda a tua trajetória daqui para frente. E eu escrevi aqui no meu computador alguns efeitos mentais que eu tive só de sair do Instagram. Um dos efeitos principais foi que eu descobri uma camada de pensamento que quase eu nunca acessava. Imagine que sua mente ela tenha uma profundidade e na superfície estão os pensamentos rápidos. Que pensamentos rápidos são esses? O que aconteceu? Quem mandou mensagem? Qual é a novidade? Será que postaram alguma coisa? Mas alguns problemas importantes não são resolvidos nessas camadas. Você precisa permanecer em uma pergunta, pensar, errar, voltar, questionar sua primeira resposta, perceber uma variável que você ignorou, relacionar aquilo com outra coisa e continuar. Foi isso aí que eu percebi que aconteceu com minha mente quando eu comecei a ter profundidade. E a profundidade veio quando eu deixei de ser raso. O raso, ele vem muito das redes sociais. As redes sociais, elas fazem você e sua mente ficar pulando de galho em galho. Então você treina a sua mente a apenas ficar na superfície, porque muitas vezes quando você vai se aprofundar, você vai para outra questão. Quando você está se aprofundando, você pula. E isso é o que as redes sociais fazem. Pular de story para story. Scrollar Reels o tempo todo. Você nunca treina a sua mente para se aprofundar. Quando você está perto de se aprofundar, você pula. Então a sua mente ela está sendo treinada para sempre fazer uma pergunta e ao invés de sua mente já buscar uma resposta, ela já faz outra pergunta em cima de uma pergunta que você nem terminou. Então, quando você já tira esse raso que a rede social te treina, você começa automaticamente a atingir aquilo que sua mente ela foi feita para ser, profunda. Buscar a profundidade. E um efeito muito engraçado que vai acontecer com sua mente é que ela vai parar de consumir respostas e vai começar a produzir perguntas. Isso é uma consequência que talvez você não tenha percebido completamente, mas as redes sociais, elas produzem para você todos os dias respostas prontas. Faça isso. Não faça aquilo. Você recebe uma quantidade gigantesca de respostas para perguntas que talvez você nunca tenha feito. Quando você diminui esse fluxo, acontece uma coisa muito poderosa na sua mente. Você começa a formular suas próprias perguntas. E pessoas que conseguem formular perguntas extraordinárias, elas enxergam problemas de formas diferentes da grande maioria das pessoas. E é por isso que você vai estar sempre um passo à frente, porque o raso, ele enxerga perguntas prontas. A pessoa profunda, ela cria suas próprias perguntas pelo grau de profundidade que ela tem. É a grande diferença entre consumir modelos mentais e de construir o seu próprio modelo mental. E um outro ponto muito absurdo é que você vai perceber o poder absurdo que existe nos detalhes. Quando a sua capacidade de permanecer ela aumentar, você vai começar a enxergar um nível de detalhe muito extraordinário. Os detalhes, eles são uma vantagem competitiva muito subestimada, porque duas pessoas, elas podem observar o mesmo problema, mas ambas podem tirar diferentes quantidades de informações, porque ambas têm diferentes formas de enxergar o mundo. Um exemplo muito claro é que uma pessoa pode ver, isso não funciona, e a outra pergunta, qual parte exatamente não funciona? Quando deixa de funcionar? Em quais circunstâncias? Qual variável muda? Existe alguma exceção? Você está vendo o quão incrível é quando você é profundo e automaticamente você é uma pessoa detalhista, porque agora você se interessa. Quanto mais profundo você olha, mais possibilidades aparecem. Uma mente superficial tende a enxergar categorias. Funciona? Não funciona? Bom? Ruim. Uma mente detalhista, ela começa a enxergar variáveis. É por isso que o detalhe, ele produz criatividade. Talvez uma solução não esteja em fazer algo completamente novo. Talvez esteja em apenas enxergar uma variável que ninguém percebeu até hoje. Isso vale para negócio, dinheiro, relacionamento, vida pessoal, vida profissional. Foi aí que eu comecei a enxergar que aquilo que chamamos de inteligência envolve algo muito menos glamouroso. É a disposição de observar um problema por mais tempo
que a maioria das pessoas. E você vai descobrir que presença, ela é uma forma de inteligência. Normalmente associamos inteligência à quantidade de coisas que uma pessoa sabe, mas existe outra capacidade extremamente poderosa: perceber aquilo que está acontecendo diante de você. Uma pessoa pode possuir enorme conhecimento e ainda perder informações importantes porque sua atenção está fragmentada. Presença permite perceber nuances, mudanças de comportamento, inconsistências, oportunidades, detalhes, padrões. A pessoa presente não necessariamente possui mais informações. Ela consegue extrair mais informações da mesma realidade. Foco não serve apenas para produzir mais. Ela aumenta a resolução, a forma como você enxerga o mundo e, com isso, ela te traz mais informações de um pequeno detalhe. E uma pergunta muito assustadora ficou incomodando a minha cabeça: do que minha mente seria capaz se eu parasse de interrompê-la? Não por 7 dias, não por 2 semanas, não apenas por um detox mental, mas por um ano inteiro. O que aconteceria se durante um ano eu protegesse brutalmente a minha atenção? Se eu aprendesse a suportar o silêncio? E eu escrevi uma coisa aqui no final que eu quero que você reflita bastante. Talvez o resultado mais interessante de abandonar algumas redes sociais não seja descobrir que a rede social era o problema, é descobrir que eu ainda não conheço a capacidade de uma versão minha que consegue sustentar a atenção profunda por tempo suficiente. E é isso que eu quero descobrir agora. Até onde eu posso chegar se eu for mais detalhista, mais profundo, mais permanente e mais focado. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E lembre-se, a minha missão é que você se torne um raro entre os raros.